Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo do nosso canal. Aqui é JLG, seu anfitrião, e hoje iremos ver 10 super jogos do PSP, um dos melhores consoles portáteis que já existiu. Mas antes disso, deixa um joinha e se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho. E vamos pro vídeo. Assassin's Creed Bloodlines, desenvolvido em 2009 pela Ubisoft, é um jogo que tem uma perspectiva em primeira pessoa e faz parte da série Assassin's Creed, ambientado entre os eventos do primeiro jogo da série e do segundo jogo da série. Ele é um jogo de ação e aventura, implementando elementos de stealth, no qual o jogador primariamente assume o papel de Altair durante a experiência de Desmond, da mesma maneira em que Assassin's Creed 1. No jogo trará uma jogabilidade semelhança ao jogo original, com o qual os jogadores serão capazes de percorrer o mundo aberto com jogabilidade não linear, permitindo andar pela ilha livremente. O elemento stealth do jogo pode ser alcançado ao manter-se fora da vista de inimigos e misturando-se com o ambiente, e utilizando esconderijos como carroças com feno. O jogo será utilizado para explicar a conexão entre os três personagens principais da série: Altair, Desmond, descendente de Altair, e de Ezio Auditore. Principalmente para os fãs da série, vão querer completar mais um capítulo, principalmente quem zerou o primeiro e o segundo, que vale muito a pena, porque a saga Assassin's Creed é muito grande. Tenchu Chardoon Assassins, desenvolvido pela Ubisoft em 2008, o jogador joga em uma perspectiva de terceira pessoa. É um jogo do gênero Stealth, originalmente desenvolvido pela Ubisoft, onde o jogador assume o papel de um ninja. Existem inúmeros itens para ajudar o ninja em sua missão, mas os itens desbloqueáveis pode ser adquirido se o jogador receber uma avaliação Grande Mestre no final do nível, por ser tão sigiloso quanto possível. Itens e controles variam de jogo para jogo, mas a jogabilidade é basicamente a mesma durante todo, com a exceção de Tenchu Chardoon Assassins. O stealth no jogo é um elemento muito importante, onde os jogadores têm de se agachar e se esconder através das paredes para evitar a detectação. Os inimigos podem ser mortos com uma manobra usando Stealth Kills, e o jogador pode evitar a detectação usando o medidor de Ki. Se o jogador for avistado, o medidor de Ki ficará vermelho. O inimigo vai alertar todos na área, e o jogador é forçado a lutar com todos, ou esconder-se em um lugar até que os inimigos desistam de buscá-lo. Indiana Jones Scythe of Kings, desenvolvido pela LucasArts em 2009, é um jogo em que você assume Indiana Jones em uma perspectiva de terceira pessoa. O enredo gira em torno da busca de Indy pelo cajado de Moisés. O jogo é mais uma missão que te leva ao redor do mundo em várias missões, lutando contra nazistas, caçadores panaminhos e tentando encontrar artefatos que irão destravar
outras possíveis coisas para se pegar e fazer. Embora o cajado de Moisés apareça no jogo, muito mais depois. O cenário é 1939, no ano em que se inicia a Segunda Guerra Mundial. 18 anos antes dos eventos de Indiana Jones, Reino da Caveira de Cristal, e um ano depois da Última Cruzada. Apresenta uma sequência em São Francisco, envolvendo uma luta lado de fora da fábrica de fogos de artifício e uma luta em cima de um bonde em fuga. No jogo também foi revelado que Indy irá recuperar muitos artefatos escondidos pelo mundo. Às vezes você será forçado a usar a sua arma em um tiroteio. Você pode atirar em seus inimigos ou procurar algo para atirar, como barris de dinamite, lâmpadas de rua. Resistance Retribution, desenvolvido pela Sony Computer em 2009. No jogo você joga em uma perspectiva de terceira pessoa, podendo jogar tanto no modo campanha como no modo multiplayer online para 8 jogadores. O sistema de mira do jogo foi projetado de uma forma diferente. Em vez de pressionar os botões para travar contra a cobertura, ele travará automaticamente o jogador na cobertura, quando ele ou ela se aproximar da cobertura. Também está presente novos personagens e armas, bem como uma barra de vida sem reabastecimento. Enquanto estava na prisão por deserção, Grayson é recrutado pelo tenente Spectre David e é infectado com uma versão mutante do vírus Chimera, uma versão diferente do vírus que infecta Nathan Halley. Enquanto joga no modo infectado, Grayson utiliza o uniforme Spectre e tem olhos quimerianos brilhantes. Os personagens da história estão cientes da infecção Chimerian de Grayson, que altera o seu comportamento de acordo. Na história ele também pode utilizar uma Magnum que dispara balas explosivas que podem ser acionadas remotamente. É um jogo que tem excelentes gráficos e uma jogabilidade muito boa. Pro Evolution Soccer 2023, desenvolvido pela Konami em 2013. Esse jogo é uma atualização do nosso querido PES 2014. Atualização feita por fãs, cujo você pode estar baixando na internet, e um excelente jogo. Todos os times totalmente atualizados. Nessa nova atualização, nós vamos poder jogar com os principais times do mundo, ou seja, Manchester United, PSG, Barcelona, totalmente atualizados, e os principais campeonatos do mundo, campeonato espanhol, campeonato inglês, Libertadores da América, até o Fortaleza está totalmente atualizado. Podemos jogar também Copa do Brasil e muitos outros campeonatos. Agora, para dar uma prévia, vou colocar aqui o Manchester United versus o PSG. O Manchester United totalmente atualizado, com todos os jogadores atuais. PSG com todos os jogadores também, Messi, Neymar e Mbappé. E no Manchester United temos as últimas contratações, o Antony,
podemos ver que tivemos uma evolução gráfica em uniforme dos times, tivemos uma evolução gráfica também na face dos jogadores, em algumas bolas e principalmente nas atualizações dos jogadores. É um jogo bastante divertido e vale a pena ser jogado. Castlevania Dracula Chronicles, desenvolvido pela Konami em 2007, ele é um jogo de plataforma da série mais famosa dos videogames chamada Castlevania. O jogo adiciona pequenas adições e recursos à jogabilidade. 2 novos obstáculos, uma barreira feita de esqueletos vermelhos e uma barreira feita por esqueletos de cristal. São adicionados em várias partes do jogo. Salvando Terra e Iris irão lhe conceder os respectivos itens necessários para destruir essas barreiras. Os quebra-cabeças são necessários para salvar Iris e Annette. Foram alterados. Não salvar Annette força o jogador a lutar contra uma versão vampira dela, no lugar do fantasma Starf, e que garante um final ruim. Este chefe é movido para uma saída alternativa. Se Annette tiver sido salva, depois de salvar Annette e derrotar o fantasma Shaft, Drácula ganha uma nova terceira forma de que deve ser derrotada, para obter o verdadeiro final. Novas cenas de diálogos são adicionadas, e cenas pré-existentes são alteradas ou estendidas. Pequenas cenas introduzidas são adicionadas antes das lutas contra os chefes. O jogo é totalmente dublado em inglês e japonês, e o jogador pode escolher o idioma no menu de opções. Medal of Honor Heroes 2, desenvolvido pela EA Games em 2007. O jogador vive o personagem em uma perspectiva de primeira pessoa, sendo o 12ª edição da série aclamada Medal of Honor. Segundo a EA Games, Metal Gear of Honor Heroes 2 começou do zero, justamente para usufruir ao máximo a capacidade do Nintendo Wii e do PSP. O jogador assume o papel do Tenente John Berg, dos Serviços Estratégicos OSS. O jogo tem 8 missões, 7 na versão PSP, e tem como plano de fundo a Batalha de Cherbourg. O Tenente Berg está implantando no norte da França, no meio da invasão anfíbia do dia D, na Normandia, para conduzir investigações sobre os programas espaciais alemães situados na área. Lá ele descobre uma arma aterrorizante que poderia mudar a guerra a favor da Alemanha nazista e se esforçar para frustrar os planos de Hitler de produzir essa arma. Com uma ambientação voltada para a Segunda Guerra Mundial, uma excelente jogabilidade e com gráficos altamente potentes para a época, para os portáteis, Medal of Honor foi um dos excelentes títulos que saiu para aquele ano. Metal Gear Solid Space Walker, desenvolvido pela Konami em 2010,
É um jogo onde você vive com a perspectiva de terceira pessoa e algumas mudanças foram feitas na fórmula padrão de Metal Gear Solid. A movimentação é feita nos analógicos, ações como as de cooperação são usadas nos botões direcionais. A ação corpo a corpo usam o botão R. As armas usam o botão L, junto com o R. Jogadores não poderão se mover ou atirar enquanto estão deitados ou apoiados contra uma parede. Há diversas ações que podem ser realizadas quando dois Snakes ficarem um próximo do outro. O Snake Wing permite que os jogadores fiquem em contato enquanto um deles lidera o caminho, também permitindo que os jogadores atirem enquanto se movimentam. E outras ações cooperativas incluem manter portas abertas, realizar CPR em companheiros caídos, compartilhar itens e agir como um spotter para outros jogadores cuja visão esteja obstruída. O jogo adota certas mecânicas de Metal Gear Solid 4, como a habilidade de se mover agachado, a visão de tiro por cima do ombro e o sistema de CQC. O caminhão do Portable Ops, onde os jogadores podem trazer inimigos capturados para recrutamento, foi substituído pelo Fulton Shock, que os jogadores podem prender aos soldados capturados e prisioneiros. As caixas usadas para esconder inimigos agora estão disponíveis em uma versão para 2 jogadores, chamadas Love Box, que possuem diferentes variações. God of War, Ghost of Sparta, desenvolvido pela Santa Mônica em 2010. Um oráculo disse que o fim do Olimpo não viria pela vingança dos grandes titãs, que tinham sido aprisionados após a Grande Guerra, mas por um guerreiro marcado. Os olimpianos Zeus e Ares acreditavam que este guerreiro tinha que ser Deimos, o irmão de Kratos, devido à sua marca de nascença estranha. Ares interrompe o treinamento de infância de Kratos e Deimos, com Atena assistindo, e sequestra Deimos. Kratos tenta parar Ares, mas é posto de lado e ferido em seu olho direito pelo Olimpiano. Ares tenta matá-lo, mas Atenas o impede, sabendo do destino de Kratos. Levado para os domínios da morte, Deimos é preso e torturado pelo deus da morte, Thanatos. Kratos, o fantasma de Esparta, foi posto no lugar de Ares como novo deus da guerra, no Monte Olimpo. Ainda assombrado por visões do seu passado mortal, Kratos decide, contra os conselhos da deusa Atena, explorar seu passado viajando para o Templo de Poseidon, localizado dentro da cidade de Atlântida. O monstro marinho Scylla ataca e destrói o navio de Kratos, na costa de Atlântida. Embora o espartano tenha se livrado da besta, após uma série de escaramuças em toda a cidade, Kratos finalmente mata Scylla. Kratos também consegue localizar sua mãe doente, Calisto, que tenta revelar a identidade de seu pai. Quando Calisto é subitamente transformada em um monstro horrível,
Kratos é forçado a batalhar com ela. E antes de morrer, Callisto agradece a Kratos e lhe implora que procure seu irmão, Deimos, no domínio da morte. É um jogo onde você tem uma experiência em perspectiva de terceira pessoa e um dos melhores jogos da saga. God of War Chants of Olympus, desenvolvido pela Santa Mônica em 2008, é um jogo baseado em uma perspectiva em terceira pessoa. Durante 10 anos de Kratos servindo aos deuses do Olimpo, ele é enviado para uma cidade ártica para ajudar a defender a cidade da invasão do exército persa. Após ter derrotado com sucesso o rei persa, dizimando seu exército e seu bicho de estimação, o basilisco, Kratos observa o sol cair do céu, mergulhando o mundo na escuridão. Kratos luta pelo seu caminho através da cidade de Maratona e testemunha a névoa negra do Olimpo, Morfeu, que agora cobre a terra na escuridão. Kratos também ouve uma melodia de flauta, assombrosa, na qual eventualmente reconhece como a canção uma vez tocada por sua filha, assassinada por ele próprio, Calliope. Encontrando o Templo de Hélio, Kratos é encarregado pela deusa Atena para encontrar o deus do sol desaparecido. No que na absência de luz, Morfeu causou os deuses restantes a cair em torpor profundo. Kratos eventualmente localiza Eos, a irmã de Hélio, que aconselha que o titã Atlas abduziu seu irmão. Kratos recupera os fogos primordiais necessários para acordar os cavalos de fogo de Hélio, que levou o espartano para o submundo, onde ele teve 2 encontros com Caronte no rio Estíger. Embora Caronte inicialmente derrote Kratos e o expulse para o Tártaro, Kratos retorna e destrói Caronte. Eventualmente localizada no templo de Persefone e confrontada com a rainha do submundo, Kratos recebe uma escolha: renunciar seu poder e ficar com sua filha falecida a um custo para a humanidade, ou proceder com sua missão. É um jogo com jogabilidade muito boa e excelentes gráficos, uma ótima adaptação para a franquia.